Olá! Pesquisadores ligados à Unesp em Bauru venceram um edital lançado por uma organização não governamental que buscava novas formas de se comunicar com o público para fazer o lançamento de um livro investigativo sobre os crimes existentes dentro da cadeia de produção do açúcar. O Grupo Bauruense propôs um jogo, Doce Bagaço, disponível para Instagram e também WhatsApp, em que o jogador é colocado na posição de um diretor de uma usina de cana-de-açúcar. A proposta agradou aos jurados e venceu mais de 20 concorrentes. A gente ouviu alguns dos integrantes do Grupo Bauruense, a organizadora do edital e também o autor do livro O Sabor do Açúcar, para conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho deles. Vamos ver. A ideia de escrever esse livro surgiu numa conversa minha com a ACT Promoção da Saúde, uma organização sediada aqui em São Paulo, que desenvolve uma série de campanhas focadas na questão da qualidade dos alimentos, né? Excesso de açúcar, excesso de sódio, de sal, para que as pessoas se conscientizem dos riscos desses alimentos. Na conversa que nós tivemos, eu propus que se olhasse para a cadeia do açúcar também sob o aspecto dos direitos humanos, né? Em que condições que esse açúcar é produzido? Qual é a relação das grandes compradoras ou da principal compradora de açúcar do mundo, a Coca-Cola, com os trabalhadores que estão nas frentes de serviço, que estão lá cortando a cana, que vai ser beneficiado e vai se transformar em açúcar? Essa foi a ideia original, a ideia que deu o pontapé inicial para a redação desse livro, né? Nós trabalhamos durante muitos meses nesse conteúdo e chegamos a um resultado bastante satisfatório. Nós identificamos que a maior cadeia produtiva de açúcar do mundo, liderada pela Coca-Cola e por grandes operadoras de commodities do setor de alimentos, obtém esse produto por intermédio de uma série de violações aos direitos humanos, inclusive trabalho escravo, e também crimes ambientais, né? Contaminação de mananciais de água, uso de agrotóxicos de forma irregular, invasão de terras indígenas para o plantio de açúcar, expulsão de comunidades tradicionais. É uma cadeia bastante problemática e que agora se torna pública no que diz respeito às relações das empresas com os trabalhadores, com o meio ambiente. Nós somos uma organização que trabalha para o avanço das políticas públicas de saúde. Uma das principais atuações que a gente faz é fazer a ponte entre a ciência, que gera evidências, para os tomadores de decisão. Mas também a gente atua muito, no caso, para o engajamento da sociedade, para que ela também se aproprie do tema e nos apoie nessa jornada aí do avanço das políticas. O que a gente percebeu é que nos últimos tempos estava tendo um esgotamento do modelo, como a gente divulgava informações científicas, relatórios, que por mais que eles tivessem infográficos, já usasse uma linguagem mais moderna, sempre tinha uma dificuldade por essa aceleração e velocidade e um grande número de informações que as pessoas recebem. E há muito tempo também a gente já estava com esse desejo de usar as mídias imersivas, né, como a realidade aumentada, virtual, usar jogos, games, até para engajar uma parte da sociedade que vive muito interagindo com as tecnologias e as mídias sociais. O objetivo do projeto é divulgar o relatório sobre a cadeia do açúcar. Por isso, a gente queria alcançar o maior número de pessoas e tocar elas com essa pauta. A gente está ao redor de muitas pautas sociais e, às vezes, as que não tocam a nossa vida, não impactam diretamente, que a gente pode ver, a gente não se preocupa tanto. Então, a gente optou pela estratégia do jogo. Por quê? Quando eu jogo um jogo, eu não penso assim, o meu personagem pulou uma caixinha, o meu personagem ganhou moedas, o meu personagem ganhou ou perdeu vida. Eu sempre falo, eu pulei uma caixa, eu ganhei vida, eu ganhei moedas. Então as pessoas se colocam naquele lugar, né? E esse objetivo da estratégia do jogo é exatamente para as pessoas se colocarem nesse lugar.
Mais especificamente, nesse caso, se colocarem no lugar de muito desconforto para tomar decisões inescrupulosas. No caso do jogo, a gente optou por desenvolver um universo que é Doce Bagaço e dentro dele, se mantendo ali na narrativa, nós temos o jogo do Instagram e o jogo do WhatsApp. O jogo do Instagram, você vai jogar mais algo com uma característica similar, por exemplo, aos jogos de fazendinha. Então, há um envolvimento e já foi testado e as pessoas gostam daquilo. Então, nos dois casos, a gente colocou as pessoas como sendo gerentes operacionais dessa usina fictícia que é a Doce Bagaço. E ela vai, durante o jogo, ter que tomar essas decisões que não geram conforto, na verdade. São decisões que vão gerar crimes dentro da cadeia. No caso do WhatsApp, a gente optou pela estratégia de uma realidade alternativa. Então você recebe mensagens do seu subordinado e ele vai te colocar duas opções e qual você deve tomar para que continue tendo lucro. Então a gente colocou ali como o lucro sendo o objetivo específico do jogo. Então você, jogador, jogadora, deve ter como objetivo o lucro a qualquer custo. E a gente coloca para esses jogadores e jogadoras quais são as opções. São tomar decisões que geram crimes, sejam eles ambientais ou contra a humanidade. A gente partiu da percepção de que são temas que as pessoas sabem, as pessoas conhecem esses crimes, então trabalho escravo em lavouras, questões trabalhistas, acidente de trabalho, plantação em terras demarcadas, terras indígenas, então vários crimes que a gente vê, né, cotidianamente, infelizmente, nos jornais, e essas novas denúncias, né, que o relatório traz. E a gente pensou, as pessoas sabem, mas elas talvez entregando uma nova perspectiva, uma perspectiva de alguém que ativamente comete esses crimes, ou seja, pessoas que tomam decisões em usinas, a gente talvez consiga mostrar um outro lado, talvez sensibilizar para uma outra parte, provocando uma espécie de nojo, de repulsa, né? Então a ideia foi usar esse humor mais ácido, colocando a pessoa ativamente para cometer os crimes, assim como a gente tem em outros jogos, né? Que você assume funções que no ambiente seguro da ficção, tudo bem você tomar essas decisões, para que com isso você conheça essa outra perspectiva e lá no final, que é o que a gente faz no final do jogo, a gente inverte, a gente traz você de volta para o lado que você deveria estar, que é o de combater esses problemas. Então, a gente toca em temas muito tristes e muito graves, mas a gente mastiga isso de um jeito mais lúdico, digamos assim, justamente para passar por baixo, né? Para chegar assim na pessoa num outro caminho, para que com isso a gente tente mudar uma chavinha na cabeça dela, que é, eu sei que isso acontece, mas por que eu não estou ativamente lutando contra isso, sendo que eu tenho caminhos para isso, né? Quais são esses caminhos? Votar em candidatos que tenham projetos, né, que não são nesse sentido, fiscalizar o poder público, as empresas, o próprio consumo consciente, né? Essas grandes empresas de refrigerantes são as maiores compradoras de açúcar, a gente continua consumindo e achando que está tudo bem, que está tudo lindo, então nesse sentido que a gente trabalhou. Aí em julho do ano passado a gente lança um edital e é lógico dá aquele frio na barriga, né, para saber se tem um alcance, se as pessoas olharem, entenderam, se motivaram mesmo para fazer propostas e a gente recebeu mais de 20 propostas, todas muito interessantes, com abordagens diferentes. E a gente usou 4 critérios, né? Um deles foi a própria clareza na proposta, a gente entendeu o que estava sendo proposto, a originalidade, a viabilidade, né, técnica, né, que tivesse um maior alcance e o tempo de execução. E com base nesses parâmetros a gente ficou muito feliz em poder anunciar o prêmio para o Doce Bagaço. Além deles cumprirem todos os requisitos, né, que eu citei anteriormente, parece que eles já tinham lido o relatório, né? Nós ficamos assim impressionadas, já veio com o próprio nome, né? O Doce Bagaço, que também a gente achou uma linguagem muito bem adequada, e aí veio com essa ideia, né, de usar um game para Instagram, então super fácil naquela parte de viabilidade técnica, né? Que você não precisa comprar, investir, nem baixar nada, tá ali para jogar. E o que depois ao longo do projeto mais nos impressionou é que eles vieram com novos elementos que a gente nem pensou e vai incorporar nos próximos editais, né, que é a acessibilidade. Então, olhar para a inclusão foi assim, uau, o pessoal tá mais além do que a gente, né? Então, foi um aprendizado mútuo. A gente descobriu pelo próprio público
que o Instagram não é uma plataforma amigável para o público cego, por exemplo. As poucas atualizações que tem foram atualizações que pioraram a plataforma para eles. E foi quando a gente viu que trabalhar, por exemplo, apenas com texto descritivo, que sim, nós temos também, mas não seria o suficiente. Foi quando a gente, para público cego e baixa visão, a gente criou um jogo alternativo que é para WhatsApp, que é uma plataforma muito usada por esse público, de fácil comunicação, porque a gente pode mandar e receber áudios com muita facilidade. E a gente pensou, a gente tem atendimentos, né, de boot, né, atendimento automatizado por texto, e a gente pode automatizar também áudio, por que não fazer um jogo automatizado em áudio para o WhatsApp que replica a situação que a gente fez no Instagram, de você tomar decisões por uma usina, lá no WhatsApp. Então, ao invés de você ver a usina, você tem um funcionário que toma decisões, que acata suas decisões, seria um funcionário seu dessa usina, e ele te reporta o que você precisa decidir. E ali é um pouco diferente porque a gente tem que escolher entre crimes, né? Então, você escolhe, eu vou aqui provocar esse desmatamento, ou eu vou contratar pessoas por fora e colocar num regime que a CLT nunca permitiria. Então, ali a gente também tem esse efeito. E no próprio Instagram, a gente traduziu todas as informações em Libras. Então a gente tem nos stories fixados, né, um jogo que é paralelo, um jogo de perguntas e respostas, ele tem também a sua versão em Libras. E nas postagens, todas as publicações têm legendas, né, que fazem parte da jogabilidade. Se você arrasta ali o carrossel para o lado, você tem a tradução em Libras. E a gente trouxe a intérprete como personagem. Isso foi uma novidade também. Ela é como se fosse uma funcionária da usina que trabalha com você e que te dá essas informações, que é para trazer o público para dentro do jogo. Uma preocupação que a gente teve com todos os públicos, incluindo as pessoas com deficiência. Eu achei a ideia desse game genial. E, em primeiro lugar, porque ele consegue abordar um tema de alta complexidade de uma forma simples, de uma forma didática, e que as pessoas entendam e aprendam como funcionam as cadeias produtivas vinculadas ao nosso dia a dia, né? A obtenção de alimentos, como é o caso do açúcar, a cadeia produtiva que a gente investigou, né? Eu acho uma ideia super inovadora e espero que ela frutifique e que possa ser replicada para outros temas ligados a questões de direitos humanos e meio ambiente, né? Que são áreas de muita importância, principalmente pelo atual estado do mundo, né, em que a gente precisa cuidar do lugar onde a gente vive e também das pessoas que habitam esse espaço. A universidade é esse espaço de construção de conhecimento. Então, nós, como alunos da universidade, estamos muito próximos da universidade na graduação e pós-graduação, a gente sabe o papel que tem e a importância da universidade também gerar resultados para a sociedade. Então, nós estamos usando nesse projeto e em vários outros o nosso repertório teórico, sim, de como se dão os impactos. Então, como é uma narrativa complexa, uma narrativa interativa, como isso pode influenciar também no entendimento e na aproximação das pessoas com temáticas como essa. A gente acredita que esses temas de impacto e esses projetos, eles podem sim vir em diálogo com a universidade. Parabéns a todos os envolvidos no projeto. E quem quiser jogar Doce Bagaço produzido pelos pesquisadores bauruenses, é só acessar os links que aparecem aqui na tela. Até a próxima!